Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aqui fazendo conexão com o nosso podcast É de Conexão. Pessoal, hoje eu tenho o prazer, o privilégio de bater um papo com o nosso amigo André da Volts. Você vai descobrir quem que é Volts, motos elétricas. Chegou em Presidente Prudente. E nós vamos descobrir como esse empreendedor vem desbravando essa nova revolução no mercado mundial. André, muito agradecido por você ter aceitado o nosso convite e se apresente para o pessoal de casa, por favor. Olá pessoal, meu nome é André Sestari. Eu primeiramente agradecer o convite aí, Ed. Então eu sou de Prudente mesmo, prudentino, e hoje nós vamos contar um pouquinho da história de como é que um zootecnista foi virar dono de uma concessionária de motos elétricas aqui em Prudente. Então vem com a gente. Pessoal, se inscreva no canal, dá uma força para nós. Acione o sininho para você receber mais notificação de vídeos toda semana. Às vezes vai subir vídeo 2 vezes por semana, porque aqui é de conexão. Um abraço, vem com a gente, vamos contar a história. André, pode ficar bem assim, puxar o microfone para você, tá? Fica à vontade aí, tipo uns 10 centímetros, fica bem legal. André, você é natural de Presidente Prudente mesmo? Veio de fora? Da onde você é? Minha família é toda daqui, né? Meu avô veio para cá, ele era médico, né? E meu avô foi fundador do extinto Hospital São Luís. Então a família veio para cá nessa época, então nós estamos aqui há mais de 60 anos já a família, né? E eu sou Ah, nascido e criado aqui em Prudente. bacana. Sua infância foi bacana, foi legal, foi marcado por algum episódio assim que Eu você. tive uma infância bem feliz. Na época eu morava numa chácara, onde hoje é bairro, né, Prudente cresceu bastante, né, então até os 11 anos eu tive uma infância, assim, rural, né, mas tenho muito boas lembranças, assim, e vi Prudente crescer, né, Ah, nasci. então, aí na chácara, no rural, é uma infância que a criança que tem esse privilégio de poder viver, né? Ser criado ali, a mentalidade é outra. É bem É diferente. bem Foi a diferente. ligação do campo que eu tenho começou por ali também, na infância, né. E aí, com 11 anos, você vem para a cidade? 11 anos a gente mudou pra cidade, na época você era um pouco difícil aquele por causa da escola, né, todo Sim. dia ter que pegar ônibus, voltar, então a gente acabou mudando pra cidade, ali pertinho da Maristela, no Bosque, e mudamos pra lá e dos 11 anos em diante na casa dos meus pais foi nessa região e fui criado ali. Aí foi uma Aí, outra fase da vida ali. nessa fase da vida, você 11 anos, aquele moleque, vamos colocar uma palavra assim, simplesinho, caipira, né? Lá da roça, agora vem para uma cidade, começa a frequentar a escola, provavelmente vai o ginásio. Como é que foi essa transição? Foi uma adaptação e realmente isso daí, a gente, né, ficava isolado, eu sempre fui muito tímido, né, hoje, Hum. graças a Deus, a gente aprendeu a superar um pouco, né. Mas foi bom, foi uma descoberta, né, outras experiências que a gente não tinha, né, mas aí, essa idade, moleque fica o dia inteiro na rua, né. Deixa eu te falar, Uhum. quais foram as suas primeiras experiências profissionais, adolescente ali já? É, de eu desde pequeno, adolescente, sempre ajudei muito meu pai, então eu sempre fui muito curioso, eu estava sempre próximo dele, vendo o que ele estava fazendo, meu pai, final de semana, às vezes, fazia alguma coisa em casa, aquela coisa de consertar as coisas, de Sei. desmontar, né, e a gente tinha propriedade rural na época, eu acompanhava meu pai no final de semana, né, então o trabalho começou por ali mesmo, bem novo, acompanhando meu pai, sempre ajudando ele, Fazendo estando de junto com tudo. ele na fazenda, ajudando a fazer as coisas, né, em casa, né, então a Sim. vida, sei lá, desde de pequeno, né, a Chegou a gente lidar com bicho também, sim, sim. né, A tratar de gente lidava com pecuária de corte, né, ah, então tá, desde pequeno eu ia para fazenda e meu pai abriu a fazenda, formou, então eu vi tudo entendi. sendo feito, né, e por lá despertou o interesse desse rural, assim, e eu acabei Hum. fazendo até a faculdade de zootecnia por conta dessa influência, né. Pra quem não sabe, uma faculdade de isoctecnia seria o quê? Ó, a zootecnia, ela antigamente ela era uma disciplina da veterinária e da agronomia. Ela é relacionada só à parte de animais, a criação de animais. Tudo que envolve a criação comercial de animais, então, por exemplo, abelha, pecuária de corte, pecuária de leite, búfalo, Sim. cavalos, todas as criações de animais com um fim comercial, é o zootecnista que cuida. Toda a parte de alimentação, a parte de administração, de planejamento, né. O veterinário entra na parte que seria na parte de doenças, Sim. e o agrônomo tudo que envolve a parte de plantas, né, de agricultura, tá. E o zootecnista Hum. então é focado no animal. Então, por causa dessa base sua, você já tinha um certo conhecimento, desde criança, vivendo ali, né, e aí você resolveu fazer Isso, eu é. tenho um tio que é zootecnista, que Ah, tá. influenciou bastante também, e eu gostava desse meio, eu acabei fazendo faculdade. Aí Hum. saí de Prudente, fui estudar na Unesp de Jaboticabal, foi o tempo que eu morei fora,
E aí foi uma outra fase da vida, uma outra experiência que a gente Sim, teve, né? E aí fiquei descobrindo lá o até mundo. aí me formei, fiquei um tempo fora de Prudente, trabalhando fora, até que eu retornei. E sempre nessa área da isotecnia. Sim, eu me formei em zootecnia, eu trabalhei primeiro com frango de corte em Minas, depois Hum, voltei para pecuária, que é a área que eu sempre gostei, né? E aí trabalhei com pecuária, né? Fui gerente de uma fazenda, depois eu foi onde eu comecei a ir por conta própria, eu montei um negócio numa cidade do Mato Grosso do Sul, fui representante comercial de uma sim. empresa de nutrição, e foi lá que começou a nascer aquela sementinha do empreendedor, né? Ah, tá. Você lembra mais ou menos quantos anos você estava nessa época já, mais ou Pô, menos, já recém-formado em torno trabalhando? de uns 20 anos, mais ou 20 menos, anos. 21 anos. Foi em 97 que eu comecei, né. Hum, E aí eu comecei a empreender em 99, foi quando eu fui não, para o Mato Grosso do Sul, era uma cidadezinha pequenininha, Santa Rita do Pardo, perto de Bataguaçu. Lá que eu comecei o primeiro negócio meu, a conheço, primeira conheço ali. aventura. Conheço Foi ali. Tá, e o seu primeiro negócio especificamente também foi na foi, eu era iso representante comercial de uma empresa de nutrição animal, que sim. mexia especificamente com gado de corte, né. Hum. Eu comecei lá, do zero. Você falou aí pra frente de Brasilândia, né? Fica entre Bataguaçu e Brasilândia, fica bem no miolo Fica no ali. miolo? É. Ah, não, Hoje porque é eu uma estrada que vai para Campo Grande que passa por ali, passa na frente de Santa Rita, é uma ah, estrada mais curta, quando você vai para Campo Grande que passa bem ah. na frente. Não, porque você falou aí, eu visitei uma fazenda esses tempos atrás, acho que é a maior granja de porco, se não me engano, da América Latina. E fica bem ali. Talvez seja Brasilândia, que faz bastante tempo que eu retornei de Ah, lá, né, tá. então eu não tenho muita informação de como tá lá hoje, né. Entendi. Eu sei que tem muito. Eu Mas fiquei abismado de ver o tamanho daquelas granjas por ali. E fica bem ali onde você aham. falou. Então talvez não é da sua época, mas é antiga ali também. Bom, bacana. E aí você começou a despertar E o interesse empreendedor. foi de lá, né, aquela coisa de querer se virar, fazer alguma coisa, né, eu olhava os Hum, outros, eu nunca tive muita vontade de, não, ficar numa empresa e fazer carreira, eu queria fazer as coisas por conta, muito curioso, aprendendo, e foi ali que eu comecei a experiência com vendas, foi minha primeira experiência comercial, né, exato. que foi bastante difícil o começo, você Hum, aprender do zero. A gente acha que vendas, qualquer um pode ser vendedor, né, e isso. vendas tem técnica, né, Tem você tem técnica, que tem é técnica. uma profissão como outra qualquer que você É, tem que se especializar também, né, eu então posso foi dizer que é uma das melhores profissões. É que talvez a pessoa não olhe com. É que venda, hum. que você faz? Vendedor. Na verdade, todo mundo vende Sim, alguma coisa. Você vende ou produto ou é, você vende serviço, né, então todo mundo para o teu negócio prosperar, você vai ter que ter uma parte comercial, você tem que ser vendedor de alguma exato. coisa, né. Então André, mas me fala uma coisa, agora, ó, o pessoal que tá em casa, vai pegando as deixas. Ele viveu até os 11 anos no sítio, na chácara, no rural, né? E aí saiu como qualquer garoto normal. Então ele falou, você já disse, né, André, aí no comecinho, pessoal, que ele era um pouquinho tímido, alguma coisa, né? Agora, para se tornar representante comercial, vendedor, ele tem que falar, não tem como. Tem essa que ter uma comunicação essa bacana foi aí, né? uma barreira para superar realmente, pra É. você aprender, porque você tem que partir do zero, abordar as pessoas, né. Eu ligava para uma pessoa que eu nunca fazendeiro, principalmente no Mato Grosso do Sul, Sim, geralmente o cara tinha propriedade lá e morava fora, né. Então é, você visita a propriedade, aprende, pega o contato e depois você vai falar com a pessoa, então você tem que falar por telefone, né. isso. Então saber como lidar, então foi um aprendizado. Aí o que eu busquei, que eu indico para todo mundo, assim, tudo que eu me meto a fazer, eu procuro aprender com quem sabe, Sim. e aproveitar as oportunidades, fazer curso, me especializar, né. Então Ah, foi numa tá. época que eu fiz tudo que aparecia de De curso na minha curso. área, eu devorava, né. Na época não tinha essa facilidade que a gente tem hoje Sim, com a internet era estava mais começando, difícil. né. Então, mas às vezes tinha alguma coisa de curso na cidade, a gente ia, fazia, mesmo em Prudente eu vinha muito para cá, mesmo morando lá na época, né, então procurava aprender e me especializar naquilo que eu estava fazendo, né. Cada vez mais, né. Sim, estudar a gente não para nunca, eu falo, É, o conhecimento verdade. não ocupa espaço, né, É. você saber cada vez mais, isso aí, então é interessante, você tem que se dedicar. André, e ali quando você estava, se especializando, você já estava como representante comercial, e aí você estava se para desenvolver melhor ainda. Isso, Mas para nessa aprender a abordagem de sim, venda, né, como entendi. fazer, né. Mas ainda você não É. estava empreendendo Não, para não. você, mas você já estava se preparando, Na por época assim a dizer. intenção que eu tinha era montar uma loja veterinária na cidade que não tinha, né. Ah, tá.
E acabou não dando certo, por outros motivos, eu acabei voltando para Prudente, e aí eu Hum, parei com a representação de lá, vim trabalhar com meu pai, né, na fazenda aqui, e aí comecei a dar assistência em propriedades rurais, né. certo. Aí então deixei um pouco a área comercial e voltei para a área técnica, que era a minha de formação, então em propriedades de pecuária de corte, dando assistência, de leite também, né, A como região, consultor, né. E ajudando meu bacana. pai na propriedade aqui, aí foi que eu retornei, eu acabei não montando, então na Entendi. época foi só a representação, a parte de vendas mesmo, não cheguei a montar uma empresa, né. E antes de você nós vamos falar da Volts logo, logo, pessoal. Uhum. Nós estamos colhendo as informações do André aí dessa trajetória empreendedora. Tá, aí você volta, começa a dar assistência, tal, na área técnica, na área comercial, você teve outros empreendimentos nesse meio? Você arriscou fazer algum outro tipo de trabalho, de Sim, negócio? sim, a gente vai aprendendo, né. Eu acho É, que todo empreendedor tem uma é, história de sucesso e de algumas sim, derrotas que é de aprendizado, né. Nesse meio tempo eu tive uma pizzaria em Presidente pizzaria, Prudente, tá. né, É. e Se acabei ficando uns 3 anos e poucos, era um negócio ficou um diferen tempinho legal. É. Lá Hum. aprendi bastante também na área comercial, aprendi muito com atendimento das pessoas, né. Você sabia E alguma coisa de pizzaria? Pegou algum não, sócio, foi não, só gostava pesquisar? de comer. Era a única experiência, É, quem não gosta, tá né. certo. Boa, André, Hum. boa, tá certo. Mas lá foi E assim, aí? aí foi uma empresa de fato pequena, né, mas uma Hã, empresa que tive funcionários, aí você começa a ver as hã, dificuldades que é de você lidar com pessoas, né, de entendi. tributação, o quanto isso pesa na gente, então aquele caminho que todo empreendedor trilha, né, Hum. das dificuldades, né, foi lá Onde que era, André? começou. Onde era? Era ali na Manoel Goulart, né, perto do Poço Itatiaia, hoje tem do Ah, lado daquele açougue Nelore, tá, bem, entendi. a gente ficou Pô, um um tempo lugar, ali. Era um pô, lugar bem legal. movimentado. Eu É. já era um negócio montado, eu comprei de um amigo meu que foi embora de Prudente, né, Entendi. mas foi a primeira empresa mesmo, de fato, foi lá que E começou o você ficou 3 aprendizado. anos? Fiquei 3 anos e pouquinho, aí eu Hã. acabei, fechando ela na época por falta de saber o negócio mesmo, né, Entendi. Pô, mas você ficou um bom para mim tempinho. como aprendizado, é uma coisa que eu carrego até hoje, me ensinou muito o O negócio. que você Hum. acha que faltou pra não funcionar a pizzaria? Você falou: "Ó, deu, não dá mais". Acho que a parte A gerencial, parte né, gerencial. é uma coisa que você tem que se especializar, saber aquela coisa de não misturar conta pessoal com conta de empresa, né, saber fazer um planejamento, fluxo de caixa, né, isso aí é importante, é uma coisa que Importante. eu não tive essa vivência em casa, né, então você Uhum. tem que procurar aprender, isso é importante, né. Isso é bacana, sabe E por quê, André, que eu fiz essa uhum. pergunta? Porque às vezes, todo mundo no mundo do empreendedorismo, às vezes narra a história bem-sucedida, mas todo mundo erra, né, nessa jornada empreendedora. É normal, é Sim, é natural. normal, isso faz E o parte, né. empreendedor, É. ou mesmo a pessoa que está em casa, que está começando a empreender, que gosta desse conteúdo como nós, ele gosta dessas informações. É uma deixa, ó, misturando o dinheiro da empresa com misturando com o dinheiro da gente mesmo. Então, não, não tem como. Você para evoluir, né, você tem 2 maneiras de aprender, ou com o seu próprio erro, ou com o erro e o acerto dos outros, né. Muitas vezes a gente tem que errar mesmo, isso aí É, faz parte do aprendizado. Eu acho que o que eu sou hoje é o que é a trajetória que eu tive melhorou. até aqui, né. É. Então você vai aprendendo, né. Mas procurar se espelhar nos outros também, é uma coisa que ajuda muito, né, você vê as outras pessoas, isso eu faço muito, acompanho Sim. empreendedores de sucesso, procuro estudar para a gente ver É. né, qual que é, e aí você vai pegando um pouquinho de cada um, aqueles insights, né, isso ajuda muito, né. E que ano que era isso que você montou a Olha, a pizzaria e fechou pizzaria mais ou menos? foi de 2003 A 2000. até quase 2007, no final meio de 2003 mais ou menos até 2007, Naquela época não tinha né. delivery, né? Já tinha, Já tinha? Já só que era tinha? uma pizza diferente, era pizza frita, Pizza ela é frita? como um calzone, né, frito, como se fosse era um negócio Entendi. diferente, era única na cidade, né, era uma coisa Hã, inovadora que esse amigo meu trouxe pra cá. Então apesar de ser pizza, era uma entendi. coisa diferenciada, né. E tinha delivery e tinha no local também, né. Olha. Então, Bom, e depois dessa experiência com pizza, você fechou, você foi fazer o quê? eu voltei a trabalhar como consultor, na época, Hum, em propriedade, aí foquei em leite. Depois disso, minha mãe faleceu em 2010 e eu herdei um sítio, né, que era da família. Aí eu resolvi mexer com pecuária de leite no sítio. É uma coisa que tá. eu sempre gostei, tinha vontade, né. Então aí foi mais
um empreendimento que a gente montou lá. Então comecei do zero, formei a propriedade, comprei o Entendi. gado, né, tirei leite, e eu ficava na lida mesmo, no dia a Hum, dia lá, né, direto, né, tirando leite. Aí fiquei com 3 anos e pouquinho mais ou menos, também mexendo com isso daí, 3 com anos. leite lá na Bom, propriedade. agora é algo que você dominava, Sim, sim, né? mas uma coisa você vê como é que a gente Hã, aprende, né, você falar para os outros como se faz e você fazer na prática, né, é diferente. aquilo ali também foi um aprendizado, porque a gente sente todas as dores de quem está no Sim, dia a dia da atividade, é. né. É muito fácil você falar: "Ah, faz isso, né, corta isso, muda a ração", mas quando começa é no teu bolso que dói, é você que tem que Hum, executar, né. Então foi bem interessante esse aprendizado de que, bom, uma coisa é você falar como faz, outra coisa é você fazer, né, fazer, né? você realizar aquilo, né. Problema com, né, lidar a dificuldade de mão de obra, né, que o produtor rural sofre muito S hoje, era um negócio pequeno, né. sim, Eu tinha empregado, mas você é um só, se você hã, perde o cara, você fica a pé, né. Então muitas vezes eu fiquei sem funcionário, eu mesmo tirando leite na lida lá, acordando cedo, isso. 2 ordenhas por E não dia, tem né, e não né. tem, dia, Não, não tem, não é tem. Quem todos quem é os dono do dias. negócio, você que comanda, né. É no teu bolso que dói, né. Naquela Então época já tinha a hoje vários, produtores rurais que tiram leite, eles já hum. têm uma refrigeração Não, não ali tem. Hoje em dia, até por questão de legislação, né, você sim. tem que resfriar o leite, a ordenha era mecânica, então tinha uma Ah, máquina, não já tirava, já naquela era época já hoje tinha. bem pouca gente tira leite na mão, que a gente fala, É, né. A maior parte é na máquina, por questão de facilidade e questão de sim. higiene, né. E Naquela época refrigerar leite é uma exigência de mercado. Hoje você sim. não consegue vender o leite quente, você tem que E refrigerar. você, já tinha uma ordenha lá naquela época? Não, comecei do zero, Do zero? do zero, montei barracão, comprei o gado, né, Bacana. instalamos a ordenha, o resfriador, tudo do zero, foi um Quantos projeto litros do mais ou zero. menos? Você lembra, André, que Eu cheguei você a tirar de 200 a 250 litros. É uma produção leiteira bem, pequena, assim, sim. mais para familiar, né. Não, E mas mas é um e aí você com toda a experiência ainda, você viu as dificuldades, né? sim, sim. E eu fiquei É. bastante eu acabei parando por 2 motivos. É uma propriedade pequena, né, Sim. então eu tinha um gargalo de crescimento. Hum. Para eu não ficar na mão de funcionário, eu teria que dar um jeito de crescer mais o negócio para Exato. poder sustentar mais uma É. pessoa, pra você ter pelo menos 2 e não ficar a pé, né. Você perde um, você É. tem o outro, né. E era assim, durante a semana eu estava lá, a propriedade era uma, final de semana, 2 dias fora, quando eu chegava era bezerro doente, vaca com mastite, então É. é uma coisa que precisa de bastante atenção, né. E por conta disso e outras coisas surgiram, é uma propriedade, um lugar muito bonito que tem um potencial de turismo, né, acabou surgindo a oportunidade de fazer um projeto no lugar que a gente está Hum. em desenvolvimento até hoje Ah, ainda, que de bacana. fazer um loteamento de lazer lá, né. Hum. E aí, por Joia. conta disso, eu acabei optando por parar, em vez de fazer investimento, e rumar para esse lado do, né, Que é mais né, de rentável e menos dor de cabeça. não tanto renta são coisas diferentes, São né, coisas mas diferentes. hoje, né, você, empreender com loteamento, né, você multiplica o teu capital bastante, né, é uma Sim. área diferente, né. É. Mas eu ainda tenho uma outra propriedade, a veia do leite ainda corre na veia. A gente fala É, não tem que quem jeito. tira leite gosta de sofrer, mas eu É. gosto muito da atividade, né. Então eu acabei Bacana. parando e a gente está com um projeto no lugar lá para fazer um Entendi. loteamento de lazer, né. Bom, e aí Hum. 2007 você Isso foi f ver deu a foi pizzaria, você isso fechou a pizzaria, aí você foi fazer a leiteiria. a leiteria foi de 2015 até Hum, 2018, final de 2018, né. hum, Aí 19 eu fiquei mais pra cá, organizando as coisas, mexendo, é. e 2020 que surgiu a Volts, né. Então agora nós vamos no Vamos lá, ponto alto né. aqui. Volts, moto elétrica, que vem revolucionando o mundo. Não tem jeito, não tem mais volta. Como que você despertou esse interesse? Como que você achou, viu? Ô Como Ed, conta a eu tua história, eu eu tua sempre ideia. gostei muito de ver sobre inovação, sobre novas tecnologias, até na minha atividade rural, né, eu sempre gostei de estar atento ao que estava evoluindo para você não parar no tempo, né, você tem que evoluir, né. Com certeza, é. Então, não sou um cara muito tecnológico de celular, de computador, mas eu gosto de estar antenado com o que está acontecendo, né. E eu acompanho carros elétricos já faz bastante tempo, a gente via que no exterior tinha, né, achava uma coisa interessante. Eu, por ser do meio rural e formado isso, essa parte ambiental é uma coisa muito forte, né, que Sim, tem na gente, então o fato de você, não poluir o meio ambiente, de você ter uma energia renovável, né, isso aí sempre foi bem latente dentro de mim, então era uma coisa que me atraía, né. E minha vontade era ter um carro elétrico, sempre acompanhando, vendo, aí começaram a ter as primeiras importações, mas ainda até hoje
é uma coisa para poucos, né? O É, carro elétrico ainda é muito caro, né? Você pegar burocracia, hoje o caro, mais simplesinho, o mais barato, em torno de R$ 160.000, né? sim, Então é uma coisa que eu tinha vontade, mas estava além da minha possibilidade, né? E não era, como negócio, não é vantajoso porque a conta não fecha ainda para carro sim. elétrico, né? E aí eu acompanhava motos também. Um dia eu caí num vídeo da moto da Volts, a scooterzinha. Hum. Aí eu olhei, pô, achei um negócio interessante. Era uma Isso empresa foi brasileira. Isso foi finalzinho de 2020, 2019. Eu comecei a ver alguma certo. coisinha, mas foi 2020 que eu comecei a Aí pesquisar você viu mesmo, esse né? vídeo. Eu vi, era um cara grande, maior do que eu, pesado, porque até Hã. então veículo elétrico você olhava essas coisas, eram esses patinetes, Sim, bicicleta elétrica, né? Não tinha moto de verdade no Brasil, né? Eu entendi. falei, pô, isso aí é uma moto, esse negócio é diferente, né? E comecei a pesquisar. E vi que era bem feito, que tinha um desempenho legal, né? Aí fui pesquisar a empresa, vendas online, tinha site, fui ver sobre a empresa, né? Me pareceu ser uma coisa sólida, fiquei aí um mês e pouquinho, 2 meses namorando. Hum. Criei coragem, fui lá e comprei no site, sem ver. Pelo site. Pelo site. Comprei a moto, falei: "Vamos ver qual que é". Na época, a opção por quê? Eu andava de carro sozinho a maior parte do tempo, Hum. né, e era um tanque de combustível por semana. Então o atrativo foi pelo apelo ecológico, mas pela economia mesmo, né. A ideia era usar no dia a dia Lógico. para poder agilizar o transporte meu e economizar, né. Então essa foi a intenção. Se você for pensar, Hã. não faz muito sentido você pegar um carro de 1000 e poucos quilos, às vezes maior, 2 toneladas, para transportar uma pessoa o tempo todo, aquele negócio É, gigante no trânsito, poluindo, né. Então tem esse lado também, se tem, você tem, for tem. pensar no ambiente, não faz muito sentido, né. E aí eu comprei a moto, 30 dias depois, chega A a moto moto em chegou. casa. Você ficou com medo de comprar pelo site uma moto Não, elétrica? cara, eu sou quem empreende, se É, você for muito medroso, você não não vai, vai. né. Então eu de vez em quando minha Pior, mulher até briga comigo nisso pior, daí, eu às vezes a gente pior. arrisca, mas logicamente eu pesquisei, né, vi sobre a empresa na época, Sim. né, me pareceu ser uma coisa bem segura, A né. Volts é uma É. empresa brasileira, A Volts é uma empresa nacional, ela é nacional, nordestina, a sede nordestina. dela é em Recife, né. Olha que legal. E só que as peças são importadas Sim. ainda, né. Ela está montando Montada lá fábrica fora isso, ela é também? montada lá fora, importada, mas está começando a nacionalizar. Eles vão a partir do mês que vem deve inaugurar a fábrica em Manaus. Olha, E aí legal. vai produzir uma parte lá, uma parte vai continuar sendo importada, né, mas a Volts é uma empresa nacional, nordestina, Você viu esse vídeo aonde? né. No No YouTube? YouTube, No no YouTube, YouTube. no YouTube. Aí Na ali época tem o era tinha o nome da Volts ali, alguma tinha, eu coisa, era dado o rapaz tem um canal falava ah, sobre scooter, né, olha só e que eu legal. acabei caindo pesquisando moto elétrica, carro elétrico, você acaba caindo, aquelas coisas que o YouTube te sugere, né, por um acaso, Sim, nem lembro certinho como foi, eu eu caí naquele sei. vídeo, aí eu comecei a devorar sobre o assunto, achei interessante, falei: "Deixa eu ver mais sobre essa moto", Aí viu né. o site. Vi o site, tinha um site bem organizadinho, É. E procurei, você né, sobre a só empresa. conversava tinha algum vendedor pra do outro lado para falar com Não, você ou não? isso é uma Compra coisa que me pelo chamou site? bastante atenção, quer dizer, Hã. hoje a Volts continua nesse formato online, você pode entrar no site sem falar com ninguém, você vai lá, pesquisa, escolhe o que você quer e faz uma compra, como se você estivesse comprando Ah, online normalmente que qualquer outra legal. coisa, só que é Você uma foi moto, corajoso, André. né. Você foi Né, né, corajoso. Porque o e eu camarada ó, e e não, tem que tirar o é chapéu pra você. é um valor, né, é um É, bem que você está comprando, né, não é uma televisão, um computador, é uma coisa de um sim, valor um pouco maior e uma coisa grande, né, você imaginar que vai é. entregar em casa, mas e aí chegou numa caixa enorme, é E muito quando chegou? E engraçado, quando cara. chegou, André, como é que Nossa, foi? a sensação de você embalar, você fica igual uma criança, né, É, parece um brinquedo, mas é uma moto de verdade, né. é. Então você desembala, a moto vem toda pronta, você só conecta o cabo da bateria, encaixa o retrovisor, liga e sai andando. É, Aí eu já montei a moto, fui pra rua, a primeira estranheza que a gente tem, o é. veículo elétrico não emite som, né. Então você anda, Hum, aquele negócio parece estar parado, e você tá andando igual se tivesse uma bicicleta, praticamente, a olha sensação só. que você não pedala e você acelera, né. E ali foi paixão à primeira vista, cara. Eu Foi? eu adorei o Aham. produto, comecei a usar no dia a dia, encaixou no meu cotidiano, em termos de economia, foi absurdo, assim, O que os amigos falaram? né. Familiar? O pessoal pergunta, desperta muito curiosidade, Sim. né. Perguntava como é que era e tal, na época ainda não era um negócio, era só a compra, né. Vai chamando atenção, né, o pessoal Mas pergunta como quando é, você falou assim: "Ó, né. comprei uma moto elétrica, vai Eu chegar". fiquei quietinho, vai Ah, que dá errado, né. tá Eu certo. falei pra minha Entendi. mulher só depois que eu já tinha comprado, já que estava pra chegar, né. E Aí para os ela? amigos só depois que chegou. Mas Ah, ela sabe que não adianta brigar comigo, que eu sou é, tá teimoso, tudo né. legal, André. Bom, André, bacana. Hum, Aí você recebeu sua moto, hum. começou a andar.
Como que despertou interesse? Que negociação você fez com a Volts para ser representante deles aqui em Então, Prudente? a partir daí, eu tendo a moto, eu vi que realmente era um produto de qualidade, né, que ela se encaixou no meu dia a dia, que era viável utilizar, né, como uma moto normal. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre a empresa, para ver a história dela, sobre o produto. E na época eu estava até procurando alguma alternativa de fazer um investimento para Sim. empreender em alguma coisa. E eles estavam abrindo as Uhum. representações, a empresa estava se expandindo, na época estava bem no começo mesmo, né. Eu vi, e tudo online, né, isso É. que é bem louco, né. Hum, Você faz um cadastro, manda, eles mandam o material, eu analisei o material, estava dentro da minha capacidade, né, e aí eu hum, passei por um processo seletivo com eles, tudo entendi. online, a gente estava Tudo foi online. pré-pandemia isso daí, né. Hã, Eu fui conhecer alguém da empresa depois de assinado o contrato. Você vê olha só. como hoje em dia o online é uma coisa, né, que É. te abre muita porta, né. É, E mas, são poucos que têm coragem de fazer esse tipo de A gente fala que é o cavalo arriado passando, né. é, Eu pesquisei mercado, a gente via que era sim, uma coisa que ia explodir, né, que estava começando ali, né, e eu vi a oportunidade e eu acreditei na ideia. Você tem que ter aquela sexto sentido que a gente tem, que sim. ou você acredita ou não, né. Você É. pode dar errado, pode dar certo, ninguém tem essa garantia, né. Aí E eu você o pessoal da empresa vieram aqui, você foi lá, se encontraram Não, em São não. Paulo, Eu algum acabei indo lugar? depois em São Paulo numa reunião, mas já com o contrato assinado, Entendi. já na fase de aprovar o ponto de instalação, né, Hum, mas foi tudo à distância mesmo. Eles têm por eles estarem em Recife e eu em Prudente, quer dizer, a sim. distância é longe, né, e então a negociação foi toda à distância. Até a Hã. seleção do ponto, a orientação, Ah, né, tá, o tem tudo preparo, os uma treinamentos, né. hã, Hoje o online te facilita sim, muita coisa, né, então, ba né. por que que você escolheu aquele ponto ali na ali Eu onde você tá ali instalado ali, Isso. como é que é o nome Eu da tô da ali é avenida? a Padre João Góes, eu Sim, tô do lado da Tia Churrascaria, né, na sim. esquina do posto Aquele de ponto combustível comercial ali, ficou excelente, aquele posto de né. gasolina, tem o Colégio Hum, Ângulo, tem na frente lá o negócio dos brigadeiros, tem padaria, abriu hum. o do outro lado ali, né, é um complexo É, ali, né, hoje tem a cara. Hashimitsu ali do lado, estão fazendo um Hatmates, centro médico atrás, Felipe, né. falei com o Felipe da É, Hatmi, "Ô isso. Felipe, vem conversar com nós, contar a tua história", Hatmates. Ponto, a gente tem você Felipe vê não, como desculpa, desculpa. Alessandro, né, Bruno? Alessandro, ô é, Alessandro, desculpa aí, ó, Felipe da Hatmi, o Alessandro, a tamo escolha junto. do ponto, você vê como as coisas, às É. vezes os erros te ensinam alguma coisa, né. Eu comentei com você da pizzaria, que eu fiquei um Sim. tempo, fechei, né. Na pizzaria eu cometi um erro muito grande, eu mudei de lugar Hum, e na época eu cometi um erro. hum, O meu movimento era mais de 90% delivery, eu achava que falei: "Bom, eu não preciso ter um ponto caro, pode ser um lugar, já que é delivery, né". Acabei sim. mudando e foi ali que eu matei meu negócio, eu cometi um Puxa, que erro, né. sacada. E lá foi onde eu aprendi, falei: "Pô, ponto é um negócio que, né, você tem É. que saber Sacada analisar, né". sacada no Né. sentido, assim, você Do erro, aprendeu, com o erro, achou aprendi com o que meu era de uma erro. forma Sim, e, sim, né, sim. Aí e aí quando eu agora fui escolher o ponto pra loja, aí eu comecei a pesquisar, então aí você entendi. vê uma série de fatores, de movimento, né, o lugar e ali eu levava meu filho na escola, no ângulo, pegava Ah, aquela tá, fila, tá, né, é tá. bem em frente o É farol, bem em então ali tem um frente. movimento intenso. Eu analisei vários outros, mas acabou dando certo a Não, e negociação ali, aí e era um lugar que estava meio você é escondidinho, esperto, né, André, você é né. esperto, Eu você é esperto. Sabe por quê? não, é. Porque quem é que passa ali naquela avenida? Quem que leva É, ali a o gente tá pessoal próximo a no ângulo? condomínios, o pessoal são É, 2 colégios que tem e é próximo uma ali, classe né. É mais que isso, tem poder é um perfil que aquisitivo tem a ver também com o com público moto. Pô, nosso, né. fechou, entendi. Na hora que Então, você né, falou aí: "Pô, levava meu né. filho no ângulo", eu vi aquele ali como movimento, né. E questão de oportunidade mesmo, né, na época cabia dentro do custo nosso e estava meio Hum. escondidinho aquele lugar, depois que eu montei, que a gente abriu, que parece Que que ficou apareceu, bacana. mas eu É. entrei no momento certo, né. Pô, Deus não, é muito tudo é generoso comigo também, é, quem vai atrás e tem fé, né, então é. eu acho que eu acertei, né, entrei na hora certa, aquela região lá tá em ascensão, Eu né. vou falar pra você, o Hum. dia que eu vi Volts, que eu fiquei olhando assim, mas Volts, que é? Que eu vi uma motinha parada ali na frente, eu não acredito. Quem que é esse cara? Né, Quem moto que é esse elétrica. maluco, né? Não, não, jamais. É, Quem que é esse cara que já é, saiu na frente? A minha leitura foi outra, André, é. e até hoje. Cara, você tá com um produto na mão, você tá com um baita de um negócio na mão, cara, você vai longe e vai não tem como, não tem retorno. Vamos Estamos ter trabalhando para todo isso, Ed. mundo É. vai querer ter uma moto elétrica. Não, Você pode ter eu acho certeza. é um caminho sem volta, Ed, que Isso. se não for a minha empresa, vai ser outra.
carro vai se tornar uma realidade também, né? Isso aí a gente vai acabar migrando, porque eh, não é só o lado da sustentabilidade, tem todo esse apelo, né? Tem, E econômico, não tem logicamente ela como. não polui, ela Sim, é econômica, né? É uma coisa sustentável. A matriz energética do Brasil, ela é praticamente toda renovável, né? A gente sim, tem hidráulica, eólica, é, solar, né? Alguma coisinha só que é térmica isso, e de usina nuclear, diferente de fora, né? de fora, E a gente tem um potencial enorme de crescer a geração de energia elétrica, né? tem. Porque é o gargalo. Você fala, se eu aumentar o número de veículos elétricos, eu vou aumentar a demanda energética. Tem como crescer? Tem. Nós temos, você vê aqui, solar está em franca expansão, né? Tá uma Eólica a loucura. gente não explora quase nada Por ainda, causa né? de um vento aqui, a Né? região é O ruim, lá Brasil pra é muito cima abençoado, né? A gente tem um potencial muito Ah, grande de aumentar a geração, né? fizeram a E- pergunta, é. fizeram a pergunta uma vez pra mim, André, pô, mas se todo mundo colocar, e essa fonte? Eu falei, filho, a fonte É. é Tá lá, se o o sol acabar, sol, acaba a vida na Terra, né? não tem Não como, tem não vai como, acabar. né? Então, André, é, bacana, aí você montou, passou tudo no a na negociação, assinamos um negociação, contrato, definimos, né? definindo, E e aí aí trouxe pra começaram cá. os percalços que todo empreendedor percorre, né? Na Algum época obstáculo logo eu, de cara, assim, que cara, você, pô, foi o primeiro, o maior, que foi fazer a abertura da empresa. Aí é que começa. Então ai, assinamos um contrato, né? Comecei a mexer a parte burocrática, a gente depende de entendi. poder público, né? Na Hum, época eu dei entrada em agosto. O modelo de negócio da Volts é um container, né? sei, Então é uma maneira que eles acharam de escalar o negócio e porque a gente não é uma revenda, a gente não tem as motos à pronta entrega. sim, Continua aquele sistema de venda direta no site, né? certo. E container é uma coisa relativamente nova no Brasil, né? Então, legislação ainda está arcaica. Eu tive que aprovar um projeto de Ah, construção, olha só. apesar de ser como se fosse um trailer, uma coisa que vem pronta, né? Então, aí que eu comecei a ter a dificuldade. Então, aprovação na prefeitura, né? Na época tinha um monte de coisa acumulada. Eu dei entrada em agosto, pra você ter uma ideia na documentação. Eu fui conseguir a aprovação para poder abrir, né? Na verdade, a final foi em março, mas em janeiro eu consegui autorização para abrir. Entendi. Então, eu fiquei de agosto até janeiro, agosto de 2020 até janeiro de 2021, né? Puxa Eu ia vida, ser a 6 primeira meses, loja 7 do meses. estado de São Paulo, da Volts. Eu ia Hã. abrir antes da loja da Matrizem, na Ah, capital. tá. Mas aí, por conta disso daí, acabou atrasando, né? Mas Então, é essa só o foi. estado de São Paulo que tem essa burocracia Vários ou lugares vários têm, outros né? E muda de lugares? município para município, né? É uma coisa muito Imagino. particular, né? Puxa vida, Então, André, olha é uma. olha que informação que você passa agora. O pessoal que está em casa, presta atenção. Se você for fazer um projeto onde envolve container, vai dar uma consultada aí no setor de engenharia da prefeitura primeiro, porque talvez você vai encontrar aí alguns obstáculos. E, ó, Mas é o Ed normal, a Conexão gente. também é Também é informação. informação, é isso daí, né? E aí, bacana, aí Né? saiu esse Saiu, a documento gente abriu, depois, né? aí E aí, abriu. em plena pandemia. É uma coisa que não estava no meu projeto quando a gente Também. fez, né? Então você. E é uma coisa que envolve, você tem que investir em divulgação, né? Levar o produto até as pessoas. Não é só Prudente, eu faço a região, né? Sim, Eu tenho mais ou menos uns 60 quilômetros de abrangência. Então você tem que levar o produto. Porque se é uma coisa diferente, apesar de ser pra moto, as pessoa pessoas querem conhecer ver. também. A gente tem o lado da É, experiência, que é fazer o test ride com a moto, para ter a sim. sensação, né? Aí, plena pandemia, como é que você faz isso? Não Aí não, faz, também não não tem dá. como, né? E aí você tem que se reinventar, né? Então, Uhum, divulgar, telefone, né? sim. Aí agendamento, todos aqueles cuidados que a pandemia, né, colocou restrição pra gente, né? Então 2021 foi um ano bastante difícil, né? Difícil. Por conta disso. Aí Pressão. depois a pandemia acabou tendo reflexo em tudo que é importação, né? Também. Então a gente teve um gargalo de entrega de motos também, Hum, o prazo ficou bastante alongado, gerou atraso, né? hum. Aí você tem que lidar com insatisfação. Quantos meses Então chegou? começa. Olha, nós tivemos a moto que a gente lançou mais Hum. recentemente, teve a entrega até com um ano, pra você ter uma ideia, Puxa vida. né? Olha só que E depois foi interessante. reduzindo. Você comprou sua moto com 30 dias, estava 30 dias entregando. estava Por entregue. causa desse problema que teve, A um coisa ano foi depois. alongando, E hoje, o né? prazo, como é que tá, o Hoje André? a gente ainda tá. São dois modelos que a gente tem, né? Tem É. a Scooter, a gente tá entregando com 2 meses, então reduziu Pô, então tá bastante o bacana, prazo, né? muito bacana. Mas a Moto Street EVS ainda tá com 5 meses de 5 entrega. meses de Deve entrega. reduzir. Agora a gente abrindo a fábrica É. de Manaus, né? Sim, Então vai aumentar a capacidade produtiva. Apesar de é. ainda continuar importando, a gente depender desse gargalo, né?
Mas você tendo uma fábrica, você não pode parar uma linha de produção, né? Então vai ter que ter insumo bastante, Sim. né? A gente Entrega deve vai reduzir esse mudar. prazo e eu imagino que chegar aí em torno de 60 a 30 dias, dependendo Pô, do aí produto, fica né? chique. Que é, Fica chique. mas que é o modelo de negócio da Fica Volts. Ela chique. não tem pronta entrega. Justamente esse Entendi. formato que a gente não é revenda, né? Não, Sempre mas vai ser da fábrica para o cliente final e entregue na casa do cliente. eu não sei se você viu, saiu essa Hum. semana. Você viu o problema lá no Xangai, lá no porto lá de Vi. Cássio? Aquela foto é impressionante, né? Aí quando eu vi aquilo, eu me Rapaz, assustei. Eu falei, nossa, será que ela nós vai vamos dar um de impacto novo? de Vai novo, começar? cara. Porque um monte de navio parado, né? E hoje a China alimenta o mundo, né? Em termos de Então, sem insumos, né? querer, A ficou um gente. fornecedor só É, do e é uma mundo. coisa que também você vê, vai servir de alerta, né? Para a gente Não, já tá poder se servindo. reinventar e Já. buscar não depender tanto, né? Porque É, a já tá gente está na mão da China servindo. hoje, né? Já tá servindo agora, já. Porque é uma coisa no produto nosso, nós temos várias empresas nacionais que têm tecnologia para produzir os insumos que a gente precisa, mas a questão é de escala, de custo, né? É. Então, quem compra o produto, ele não quer saber se da onde veio, ele quer que tenha qualidade que preencha a E exigência preço, dele, e né? preço. Se O você não brasileiro quer tiver preço. preço, É, o mercado te engole, não tem é. como, né? Então, hoje a gente usa muito insumo importado por conta disso, né? Mas a tendência é começar a desenvolver o mercado local, né? Bacana. André, agora nós estamos aí podemos dizer que estamos entrando no mês de maio de 2022. Isso. E agora seja esse período mais turbulento aí que todo mundo sofreu no mundo inteiro, já passou para agora. eh, Quais são as suas expectativas nesse negócio teu? De agora, por conta das restrições terem diminuído bastante, né? Então a gente vai começar a divulgar na região toda, começar a investir mais em marketing, né? E por conta da fábrica também, né? Porque não adianta também você começar a Sim, divulgar muito se você não tem produto para entregar, né? também. Então a gente vai fazer uma coisa devagar, mas agora a gente vai começar a fazer mais divulgação, né? Eu encontro muita gente que não faz ideia, até porque eu tô num lugar que não é tradicional, né? Você pegar o lugar de onde tem as concessionárias em Prudente é uma outra Sim, região, né? Mesmo de moto. Então muita gente fala, nunca ouvi falar, não tinha ouvido falar, nem sabia que tinha, né? Por conta disso, a gente realmente segurou um pouco a divulgação, né? Então a tendência de agora para frente é a gente começar a divulgar, sim. participar de feiras, levar para as Ó, que outras legal. cidades, né? Nós fizemos agora, final de semana passado, em Tarabai, teve um encontro de motos Eu lá, comemorou o aniversário da cidade, a gente montou um stand, foi não bem foi não legal. foi aquela o primeiro encontro das motos elétricas? Ou vai Nós ter? vamos ter agora. Esse final de Ah, eu vi, semana, não sei aonde, André. é, a Mais de gente 200 motos, alguma coisa Não, assim? essa quantidade, talvez você tenha visto isso fora, né. Em Ah, tá. Prudente, a gente vai fazer aqui em Prudente, é o primeiro encontro nacional de motos da Volts, né, de Pô, motos que elétricas, né. A legal, gente chama de Volters, quem tem Ah, a gente criou Volters. até uma comunidade de quem tem a moto, né. Hum, E esse final de semana, agora sábado, hum. à 13h30, a gente vai fazer o primeiro passeio aqui em Prudente. Esse é um evento nacional, ele está tendo no Brasil inteiro, em todos os lugares que tem Só lojas moto da Volts, elétrico. só moto elétrica e O só pe moto da Volts, Os são só os clientes que clientes nossos. compraram Isso, foram né. convidados. Em Prudente, a gente tem cerca de 40 motos já entregues, né, Olha que e legal. mais de 200 vendidas, né. Ah, então acho que foi Então, isso que eu vi. dessas motos que a gente tem entregues, a gente convidou todos os Sim, clientes nossos, né, teve alguma coisa, a gente deve ter aí entre não é todo mundo que pode ir, que logicamente, ou pode, tem gente né, que não compromisso, liga alguma também, coisa. né, mas em torno de umas 20 motos, a expectativa, a gente vai fazer um passeiozinho, é para divulgar e mostrar na cidade que é uma Sim, realidade que tem, né, e confraternizar com os que clientes, né, legal, esse final que de semana legal. agora, o primeiro passeio. Ô André, vamos frisar que o pessoal tá em casa. O camarada, ele quer comprar uma moto elétrica, tá. Mas ele viu o seu cartão, ele tá ali com você. Eu conheço você, eu não Aham, conheço sim. lá A Recife, o empresa, né. pessoal, Uhum. ou a indústria lá na Amazônia, que vai ser a Isso, em indústria, né. Manaus. Então tá. Mas eu tô meio inseguro. Pô, mas o André já comprou e aí eu tô vendo ele já vendeu mais de 40 motos por dentro, tal. O que que ele deve fazer? Você deve procurar, não só na nossa marca, a gente não é o único no mercado, né, mas qualquer coisa que você vai comprar, pesquisar o Sim. pós, né? Como é que você vai fazer? Se eu Hum, tiver algum problema com o produto, como é que eu vou fazer em termos de peça, assistência, tá. né? Não, mas Hoje, eu conheço o né? André e eu tô com Sim, né? eu Né? conheço o André, eu já É, conversei com ele lá no hum, Contane, na loja dele, na aham. revenda dele. Agora você vai orientar esse cliente a comprar pelo site. Como é que você vai ganhar ele E não, a saber compra hã, final, quer dizer, a gente fecha ela no site, mas ele pode fazer tanto na loja
com a gente fazendo o pedido Sei, do cliente, como ele pode fazer em casa, né. entendi. Mas no site é simples, é uma compra online como outra qualquer. Você entra lá, faz o pedido, coloca os dados todos, tem as várias formas de pagamento, né, Hum, e vai entregar em casa, como é feito na loja também, né. bacana. E Tá. ali, o lá no site, o camarada sabendo que é da tua região, Ele cai para mim, já vai sempre, cair para cai você. para mim. Ah, então Toda a gente entendi. trabalha com região fechada, né, então dentro da minha área de concessão, qualquer compra feita, mesmo que ele não tenha ouviu falar, mas resolveu comprar em casa sozinho, Bacana, ele cai pra gente e aí a gente procura dar um atendimento para o tá. cliente, né. Eu moro em Tá. Teodoro Sampaio, Tarabaia, Uhum. Epitácio, 60 quilômetros daqui. Tá. Eu tô lá. E agora eu quero comprar uma moto elétrica e eu entro no site e compro lá. Nunca te vi, eu sei que você existe, bacana, Uhum. tá? Comprei lá, tudo bem. Eu preciso de um suporte agora No um pós-venda depois, né, pós-venda. uma Com dúvida quem que eu ou, vou né, falar? aí você vai procurar, se você não conhece a loja, a Hum. própria Volts tem né, o sistema de atendimento ao cliente, eles vão direcionar pra gente, né, Ah, tá. tá. Aí você vai ter assistência no suporte, até de funcionamento, porque às vezes você Sim, compra, não sabe bem como recebe a moto e entendi. não sabe como ela, né, então o pessoal indica, direciona pra gente, né. Eu Uhum. tenho na loja o suporte ao cliente, alguns serviços a gente faz na loja, coisas Sim. mais simples, mas eu tenho oficinas credenciadas, né. Oh, que A gente legal. trabalha aqui foi a maneira que a Volts encontrou de poder atuar no Brasil inteiro, como a gente entrega moto em todo o país, Sim. você não consegue ter concessionária em todos os lugares, né. E moto elétrica, é uma coisa muito Eu vi simples. dizer que praticamente Não, manutenção. ela não tem manutenção basicamente, porque no dia a dia você carregar na tomada, né, o Sim. motor ele é blindado, é um motor que tem uma duração muito longa, não tem o que mexer nele, então Motor elétrico. troca de óleo que você tem numa moto normal, né, Hum. filtro, kit relação, essas coisas todas, essas manutenções que você tem num veículo a combustão, na elétrica você não tem, porque a bateria é um sistema fechado, o motor é um sistema fechado, basicamente você vai carregar o que é igual de uma moto normal, você vai ter pastilha e pendilha de freio, que é um item de consumo, né. Autonomia de uma bateria. Vamos falar para o pessoal que está em casa, o André. Dependendo do modelo e da Hum. maneira que você usa, como qualquer outro veículo, a maneira de você conduzir, a velocidade que você anda, o peso que Sim. você carrega, tudo isso interfere, né, não é diferente de um veículo a combustão, né. Hum. Eu tenho desde 50 quilômetros de autonomia até 120 quilômetros, dependendo do modelo, da quantidade de baterias, né. Se Sei, tiver todos os modelos nossos têm a opção de uma ou 2 baterias, aí com 2 entendi. baterias você aumenta a autonomia e melhora um pouco o desempenho, né. Mas é viável. A proposta da Hã. Volts é urbano, ela é uma moto não Ah, é para entendi. viajar ainda, né, apesar da EVS, que é o modelo Street nosso mais potente, permitir trechos curtos de estrada. Eu tenho clientes que moram em Regente, Pirapoca e estão comprando a moto com 2 baterias para poder vir trabalhar em Prudente e voltar. Ela atende isso aí, mas ela não é uma moto para viajar ainda. Tá, mas a Por velocidade dela é ela chega até esse modelo, né, maior, ela chega até 120 por tá hora, bom então dá para pegar a demais, rodovia tá bom tranquilamente, com demais. segurança, né. A Hã, scooter ela chega de 75, 80 no hã. máximo, né, a gente divulga 75, mas ela passa um pouquinho. Eu sempre falo: "Pode pegar a rodovia, mas não é indicado, né, pela velocidade". Me fala uma coisa, placa? Emplacamento Normal, isso é uma normal? questão até por ser um mercado novo, né, tem bastante confusão nesse sentido. O pessoal fala muito: "Ah, tem uns veículos elétricos que estão vendendo por aí que não precisa de placa, não precisa de habilitação, né, você pode andar". A moto nossa, ela é uma moto de verdade, Sim, normal, ela é emplacada, né, e ela precisa de habilitação, com a vantagem de que por ela ser legalizada, você pode financiar, ela faz seguro, oh, você que um legal. consórcio, é um veículo normal, como outro Normal. qualquer, só que é elétrico, né. Esse que o pessoal fala que não precisa de documento, na verdade, os mais potentes e maiores não podem andar na rua, é proibido, tá tendo apreensão no Brasil inteiro. Como é uma coisa bastante Eu vi nova, uma né, reportagem aí. ela ainda tem bastante desconhecimento e Hum, tem vendedores que não falam não isso para a fala. pessoa, né, então mas como você anda na rua, como um veículo qualquer, você tem que obedecer legislação de trânsito, você tem que ter os equipamentos de segurança, tem que ter pisca, tudo normal, você tem que Que ser um legal. veículo, né, se você anda na rua, você tem que obedecer a legislação. E já existe legislação para isso, né, então o pessoal tá tendo muito aprendido, aquele patinetão que o pessoal Sei, fala da sei, roda sei. larga, né, do pneu Hã, largo, eu tá vi. tudo sendo preso por falta de Eu eu documentação, vi uma reportagem na né. televisão esses tempos atrás lá em São Paulo. São Paulo tá tendo blitz É. toda semana tem um monte daquilo sendo apreendida, e E muitas aqui já delas são importadas como brinquedo, porque é mais barato a importação, né, e aí o fato de não ter documento também barateia, né, então a pessoa compra achando que tá fazendo um bom negócio,
e não sabe, Sim. desconhece a lei. Se tem apreensão, você não consegue retirar o veículo, porque para Poxa, você retirar, você teria que tá documentar. Como vendo? ela não é homologada, não tem É, chassi, não tem nada, você não consegue recuperar o veículo, você acaba perdendo. Então, o barato acaba saindo caro, né? poxa, que legal, cara. Então, Você deu um monte de informação. André, você falou do seu negócio aí para nós. Até a gente mesmo fica mais seguro, entender um pouco o que que é Volts, que tá imprudente, moto elétrica. Cara, muito bacana. Quer abordar algum ponto que ficou para trás, só alguma coisa? acabei não falando muito assim com relação à moto, a questão do carregamento, né? Sei. Todos os modelos nossos têm a bateria removível, então você pode tanto carregar na própria moto, como você pode tirar a bateria. Então, por exemplo, quem mora em apartamento ainda, no Brasil é uma É. coisa recente, não está adaptado. A gente não tem tomada na garagem para carregar, né? É Então você tem alguma a possi tomada ela é tomada normal. específica? Não, Tomada normal. Qualquer normal? tomada 110 ou 220 padrão brasileiro 3 Puxa, que pinos, né? legal. Tomada comum mesmo, você É. não precisa de um equipamento especial para carregar a moto, né? Quanto tempo mais ou menos Tá. para carregar uma Se você bateria? zerar ela completamente até 5 horas, né? O que À normalmente a gente noite, o faz, né? camarada chega. À noite você põe ela para carregar É. e o carregador é automático, ele desliga sozinho, então você põe, vai dormir, dia seguinte você acorda tanque cheio todo dia, né? É o que normalmente é o que eu faço. Eu continuo usando diariamente uma moto. Eu falo que eu sou suspeito porque eu sou É. vendedor, mas eu sou fã do produto que eu vendo. Eu uso todo dia. Vim para cá com a moto elétrica, Pô, que né? legal. É. Então, mas é bem tranquilo. Então ela tem essa flexibilidade. Às vezes no trabalho, você precisa fazer uma carga, você leva e põe para dentro e Também carrega, né? é. Então foi uma sacada que o dono da empresa teve também, que tem vários modelos no mercado que não é possível remover a bateria. Então você tem esse obstáculo com relação ao carregamento, né? Você fica bastante restrito, você teria que ter uma tomada próxima à moto para carregar, né? Que E uma bacana. coisa que é uma evolução do produto, hoje a gente tem negociado com o iFood 10 mil motos. Eles estão Puxa, usando as motos para fazer entrega e estão financiando para os entregadores, né? pô, E legal, cara. o dono da empresa, o que que eles criaram? É um Hum, sistema que chama swap de baterias. É uma estante enorme com baterias em pontos, né, espalhados pela cidade. Está começando em São Paulo o projeto, né? sei, E é assim, você compra a moto sem as baterias, e aí você diminui o custo, e entendi. você assina o plano do sistema. Então aí você pega as baterias do sistema, você anda normalmente, chegou num ponto, você precisa trocar, você tira a tua bateria vazia, coloca lá, pega uma bateria Pega cheia, uma coloca outra, coloca. como se você estivesse abastecendo seu veículo. Normalmente só que é uma bateria, Rapaz, tira e põe, né? Em São Paulo, hoje nós temos já rapaz, que 10 legal. pontos desse, 10 a pontos. previsão é ter 100 pontos até o final do ano em São Paulo, então praticamente vai Sim, fechar São Paulo inteiro, né? Para ter. E aí, à medida que a gente começar a ter mais motos, isso aí vai se expandir no Brasil todo e vai lógico. acabar chegando aqui também, né? Rapaz, Hoje a outra sacada é que a parceira nossa para esse projeto é a Rede Ipiranga, né? do posto de gasolina. Eles investiram na Volts, eles Olha fizeram só. aporte de capital, hoje eles são sócios no percentual da Volts. Sim. E aí você vai ter no posto Ipiranga um stand lá com baterias para você poder Que fazer a legal. troca. E aí você resolve esse problema de autonomia, de você ter preocupação com a durabilidade da bateria ou de carregar, né? Vai Rapaz, funcionar como se fosse um carro. Tá acabando, você vê no aplicativo onde que tem um lugar mais próximo, vai lá, libera, troca, puf, e vai embora, né? E que é um legal. preço bastante acessível. Esse sistema de assinatura, né? Você paga por demanda Não, pelo teu uso, né? tá Né? maluco. É E em muito. termos de custo, para você ter uma ideia, que é uma coisa que a gente não mencionou, o quão é barato ter uma moto elétrica, né? Isso é. A Bom, o pessoal de manutenção, eu já casa precisa. comentei contigo que ela tem muito pouca Hum, manutenção, porque não é, né, não tem aquela coisa de troca de óleo, de revisão, nada disso. Hoje, a média dos modelos nossos vai depender muito da autonomia que você fizer, mas em torno de R$ 3 a cada 100 quilômetros rodados, né? rapaz, É como se um barato, litro de combustível barato. fizesse 250 quilômetros, Já né? pensou? Em termos de valor, né? Então, É, ela é bastante econômica. O primeiro modelo que eu fiquei, foi o modelo anterior que foi descontinuado até. hum, Eu fiquei com ela um ano e pouquinho, andei 4 mil quilômetros. E aí eu controlava no aplicativo para eu acompanhar, para ter esse parâmetro, falar para os clientes, né? sim, Eu gastei R$ 85 para em andar um ano e mais de um meio. ano com a moto. Rapaz, Então é uma não coisa tem nem. absurda. E comparado com o que eu usava, É, eu andava de carro, gastava um tanque por semana. Você sabe quanto custa é, abastecer o carro hoje, né? Então o custo-benefício é absurdo, assim. A conta fecha bem fácil. legal, André, muito legal. Que história, Né? cara. Você falou dessas motos elétricas hoje, rapaz. Tá aí uma baita de uma explicação. André, eu só tenho a agradecer, cara, de você tirar um tempinho da sua vida agitada aí, Não, corrida. mas tranquilo. Eu que te agradeço o convite. É um prazer falar isso aí. A É, gente, né, contar um pouquinho da história nossa, né? hum, Convidar as pessoas a conhecer. Estamos lá. A gente tem a experiência de você pilotar. Você não precisa comprar a moto para testar. Vai lá, a gente vai tem um lá test fazer ride, teste. tendo habilitação, né? Sim, Comparece à loja, a gente que faz legal. um passeio monitorado. Você tem a experiência de pilotar, Ficou né? uma coisa que nós não Então, falamos, André, no finalzinho.
Quanto que custa um modelo, mais ou menos? Valor. O valor Hoje da é uma motinha. coisa que aí que a coisa pegou. Ela é É, um produto bastante acessível. A scooter tá a partir de R$ 15.000 15 mil. e a outra, o modelo nosso, 20.000, né, o maior, A scooter é né. como se fosse aquela bizinha, a bis, Isso, né? seria essa categoria de veículo, né. Tá, ela é Tá. mais pra cidade. Mais para cidade pela velocidade final Ela dela, chega, né, a e velocidade autonomia. final é? Ela chega até 75 declarada, mas ela passa até Né, chega então, nos mas aqui não 80, pode. né. Tem Que para lugar, é cidade, 50, nós 60 é o temos radar, você não pode suficiente. passar de 60, né, então é Fechou. tranquilo. E a O outra modelo maior, o outro esportivo. modelo, ela chega até 120 de velocidade máxima, ela tá a partir de R$ 20.000 hoje, Bacana. né, Que é arredondando os valores, né, super né. acessível. E o valor é assim, é aquilo que eu te falei que é uma compra direta, né, então Hum, hoje você entrar no site lá, o valor é o único no Brasil inteiro, só vai mudar o legal, frete, né, que que é aí legal. o frete da entrega dependendo de onde você estiver. Mas é tabelado, então você comprar comigo na loja ou no site, ou você comprar em outro estado, o preço é esse para todo mundo, né. Bacana, muito legal. André, nós vamos voltar a conversar no futuro aí. Maravilha, Daqui Ed. um ano, Vamos, 2 anos, quando você estiver tamo lá. vendendo moto É pra um tudo quanto prazer, é estamos à lado. disposição e É. todo mundo convidado para conhecer nossas motos lá. Pessoal, esse foi o podcast É de Conexão. Fizemos aqui com o André da Volts Motos Elétricas aqui em Presidente Prudente. Se você seguiu desde o comecinho, você viu que história maravilhosa, o que é realmente um empreendedorismo. André, muito agradecido e sucesso, que você Obrigado. possa superar suas expectativas. Você me surpreendeu como empreendedor, porque comprar uma moto elétrica pelo site sem é muito É, bacana, mas mas é isso aí que é o a gente tem que empreendedor, né? arriscar. E parabéns pelo programa, aí te desejo sucesso. Você está indo numa veia que eu acho que tem. Eu que agradeço, André, a sua história aqui. E pessoal, se inscreva no canal, acione o sininho para você ficar por dentro de mais notificações como essa. O canal é de Conexão. Fica por aqui e até a próxima.